primeira temporada Liderança que Transforma, nosso 5º episódio. O erro do feedback que destrói a confiança da sua equipe. E eu já começo com uma pergunta. Quando você precisa dar o feedback para alguém da sua equipe, essa pessoa ela pensa: estou diante de uma oportunidade de crescimento ou estou prestes a ser julgada? Porque existe muita diferença entre essas duas experiências. E talvez o maior erro da liderança não seja deixar de dar feedback. Talvez seja transformar o feedback em uma conversa que as pessoas passam a ter medo de receber. E hoje nós vamos conversar sobre como o feedback pode desenvolver pessoas, mas também sobre como ele pode destruir confiança, autonomia e até mesmo o desejo de contribuir. Quando falamos em liderança, uma das maiores palavras que aparece é feedback. Empresas querem líder que saibam dar feedback, profissionais querem receber feedback, programas de desenvolvimento ensinam técnicas de feedback, mas existe uma pergunta que muitas vezes esquecemos. O seu feedback, ele está sendo usado para desenvolver pessoas ou apenas para apontar erros? Porque se o líder só conversa, quando alguma coisa dá errado, o colaborador começa a associar uma coisa à outra. E então o feedback passa a significar problema. Reunião passa a significar cobrança. E a conversa com o líder passa a gerar ansiedade. E quando as pessoas têm medo da conversa, elas começam a esconder aquilo que o líder mais precisa conhecer. E existe um erro muito comum. O líder espera o erro acontecer, o erro aparece, o prazo não é cumprido e então ele chama o colaborador. Precisamos conversar. E essa conversa normalmente começa assim: você precisa melhorar, você está cometendo muitos erros, você precisa ter mais comprometimento, eu esperava mais de você. Mas existe um problema. Essas expressões, essas frases, podem até expressar insatisfação legítima, mas elas não necessariamente ajudam a pessoa a entender o que precisa mudar. E aqui está uma diferença fundamental. Criticar um comportamento não é o mesmo que desenvolver uma pessoa. Nesse momento, imagine duas situações. Na primeira, o líder diz: você é desorganizado. Agora, imagina que ele diga: percebi que nas últimas 3 entregas, alguns dados importantes ficaram de fora. Vamos entender o que aconteceu? E como podemos evitar que isso aconteça novamente? E qual dessas duas conversas criam mais possibilidades de desenvolvimento? Percebeu que na primeira estamos rotulando a pessoa? E na segunda estamos falando de um comportamento observável. E essa diferença é enorme, porque pessoas podem mudar comportamento, mas quando transformamos comportamento em identidade, criamos defensividade. Quando o feedback é usado apenas para cobrar, algumas coisas começam a acontecer.
As pessoas passam a evitar erros ao invés de buscar melhorias. Param de perguntar, deixam de apresentar ideias, escondem dificuldades, esperam instruções para tudo. E pouco a pouco, a equipe perde autonomia. Percebeu o paradoxo? O líder queria mais responsabilidade, mas a forma como liderou produziu dependência. O líder queria iniciativa, mas criou medo de errar. Queria inovação, mas puniu quem tentou algo diferente. E é por isso que feedback não é só uma ferramenta de comunicação. Feedback é uma ferramenta de cultura. E nesse momento cabe uma pergunta. Quando alguém da sua equipe erra, ela pensa: eu preciso esconder isso do meu líder. Ou ela pensa: preciso conversar com meu líder para entender como melhorar. A resposta diz muito sobre a cultura da sua equipe. E um feedback de desenvolvimento precisa de alguns elementos. Primeiro, clareza. Fale o que aconteceu. Segundo, contexto. Procure entender antes de concluir. Terceiro, impacto. Explique por que aquele comportamento importa. Quarto, escuta. Uma escuta ativa. Permita que a outra pessoa fale também. Quinto, próximo passo. Não termine dizendo apenas o que estava errado. Ajude a pessoa a entender o que pode fazer diferente. Em outras palavras, um bom feedback não termina no problema. Ele aponta para o desenvolvimento. E existe ainda outro erro. Alguns líderes acreditam que o feedback só acontece quando alguma coisa precisa ser corrigida. Mas feedback também é reconhecimento. Quando alguém faz algo bem, quando demonstra evolução, quando assume responsabilidade, quando ajuda um colega, isso também precisa ser percebido, porque aquilo que a liderança reconhece, comunica para a equipe aquilo que a organização valoriza. Se você aparece só para punir, a equipe vai temer a sua presença. Quando você também aparece para reconhecer, desenvolver, a relação muda. Mas existe uma pergunta muito mais difícil. Você sabe receber feedback? Porque é muito fácil defender a ideia de que nossa equipe precisa aprender, mas difícil admitir. Eu também posso estar fazendo alguma coisa que precisa mudar. E um líder que não consegue receber críticas ensina a equipe a ficar em silêncio. Se toda discordância é interpretada como desrespeito, se toda pergunta é vista como resistência, se todo questionamento é punido, a equipe aprende rapidamente, aprende que é melhor não falar. E uma equipe silenciosa não é uma equipe saudável. E hoje a IA consegue analisar dados, identificar padrões e até apoiar avaliações de desempenho. E isso pode ser extremamente útil. Mas ainda existe uma coisa que precisamos lembrar. A tecnologia pode mostrar um indicador, pode mostrar que uma meta não foi alcançada, pode identificar a queda de produtividade, pode até comparar resultados, mas existe uma dimensão
que continua profundamente humana. Como conversar com aquela pessoa sobre o que aconteceu, como compreender o contexto, como preservar sua dignidade, como transformar um erro em aprendizagem, como construir confiança depois de uma dificuldade. É aí que a liderança continua sendo indispensável. E é justamente aqui que eu conecto essa conversa ao método Ellen. Então, toda transformação passa por 3 dimensões. Antes de dar feedback, eu preciso olhar para mim. Estou tentando desenvolver ou apenas descarregando minha frustração? Estou disposto a ouvir? Estou tratando a pessoa com respeito? Depois, precisamos compreender o que aconteceu, qual o contexto, qual foi o impacto e o que podemos aprender. Aí sim vem a ação. Conversar, orientar, reconhecer, corrigir e combinar novos caminhos, porque desenvolvimento não acontece apenas quando compreendemos, acontece quando transformamos compreensão em comportamento. E eu também quero terminar esse episódio com uma reflexão. Talvez o verdadeiro teste de um líder talvez não esteja na forma como ele cobra resultado. Talvez esteja na forma que ele conversa com alguém que errou, mas ainda tem oportunidade de aprender. Porque um feedback pode fazer uma pessoa pensar: eu sou um problema. Mas também pode fazer essa mesma pessoa pensar: eu consigo fazer melhor. E talvez essa seja a diferença entre uma liderança que apenas corrige e uma liderança que transforma. E se essa conversa fez sentido para você, eu quero te deixar uma pergunta. Na sua equipe, o feedback é mais associado ao medo ou ao desenvolvimento? Escreva então aqui nos comentários. Eu quero muito saber da experiência de vocês. Compartilhe esse episódio com outro líder. Inscreva-se no canal Instituto Futuro Humano e acompanhe essa primeira temporada que fala sobre a liderança que transforma. Porque desenvolver pessoas não é uma tarefa secundária da liderança. É uma das suas maiores responsabilidades.